Voltei, gente. Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Depois de tanto tempo sumida, sou eu de volta. E hoje eu quero falar com vocês um tema que eu tenho refletido há pouco tempo. E eu falei, gente, eu preciso voltar a postar lá no canal Café com Palavra. E eu queria trazer um tema que tem pairado muito assim na minha mente ultimamente. Então, vamos lá. Sigamos para a nossa reflexão de hoje. E para a reflexão de hoje, gente, o que vai combinar muito com a reflexão de hoje é um cafezinho preto, tradicional, comum, porque o tema de hoje é uma frase, na verdade, que eu já conhecia já de bastante tempo, de Chesterton, que foi um escritor, jornalista inglês que viveu aí entre o século XIX e XX, que fala assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Essa verdade merece até mais um gole de café, gente. Mais um gole de café, porque nos faz pensar bastante. Eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, daquelas reflexões bem papum, e eu queria trazer mesmo que a gente pensasse a respeito da verdade dessa frase. Afinal, o que é extraordinário? Hoje em dia, esse mundo tem aplaudido o que é extraordinário, aquilo que foge do comum. Porém, se a gente parar para poder pensar um pouco e ver a realidade das coisas mesmo, a verdade das coisas, fora as capas, fora as máscaras, a gente descobre que o extraordinário está no ordinário, naquilo que o mundo declara ordinário, aí a gente encontra o extraordinário. E o que me fez trazer essa reflexão pra vocês foi uma outra frase que eu vi num post que falava assim, vou até pegar aqui, era um post que falava várias coisas que eu não acho nem que é legal compartilhar por aqui, vocês vão entender por quê, mas a frase falava assim: você não vai viver uma experiência profunda com Deus todo dia. E quando eu ouvi essa frase, eu parei pra pensar e falei assim, mas gente, por que não? Porque a verdade é que não é assim. A verdade é essa, gente. A verdade é que não é todo dia que a gente vai viver uma experiência profunda com Deus, uma experiência de um divisor de águas na nossa vida. E o problema é que muito tem se pregado, inclusive na igreja, de que o normal é viver uma experiência com Deus todo dia, uma experiência sobrenatural com Deus. É claro que a gente pode ver beleza no dia a dia e descobrir experiências com Deus na rotina diária, na simplicidade do dia a dia. Então, cada dia você pode viver uma experiência com Deus. Mas, falando a respeito de experiências profundas, nós não vamos ver isso todo dia. Não vamos porque, infelizmente, ou felizmente, essa é a realidade da vida. E por que felizmente? Porque eu acredito que muitas vezes as experiências profundas exigem um lugar de sacrifício, exigem um deserto, né? E não é todo dia que nós passamos por provações, não é todo dia que nós passamos por dificuldades em que colocaremos a nossa fé à prova e viveremos, por exemplo, uma experiência com Deus, né? Não é todo dia. E graças a Deus por isso. Tudo tem que ter um equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Não é em todo dia, portanto, que nós viveremos uma coisa suprema. Mas, vira e mexe, a gente pode viver sim. Mas por que eu não quis compartilhar esse post aqui com vocês? Porque eu não quero que vocês entendam o que eu tô falando aqui. É pra desestimular uma vida profunda de conhecimento do Senhor diário, né? Porque eu não tô falando sobre experiências no secreto, né? Volto a dizer, a gente pode ter uma experiência com Deus todo dia quando a gente tá lendo a nossa Bíblia, né? Às vezes no amanhecer, ao tomar um café, a gente pode ter ali o Espírito Santo falando com a gente, mas e eu não quero desmotivar, eu não quero que vocês entendam que eu tô falando a respeito dessas experiências. Eu tô falando das grandes experiências, daquela que a gente olha e fala, meu Deus, daquelas que fogem, sabe, da naturalidade, daquilo que é natural, que é cotidiano. Por exemplo, milagres, né? Muitas vezes a gente não vai ver isso dia a dia. Exceto se Deus tem aquilo como chamado, por exemplo, na vida de uma pessoa, né? Pode ser também. Mas a gente tem que ter noção da realidade. Nem todos são Moisés, nem todos são reis, nem todos são Davis, né? Nem todos têm o chamado de viver uma liderança, por exemplo, de um povo. Nem todo mundo. E o que eu quero trazer para vocês com essa frase de Chesterton, né, que era cristão e que trouxe várias reflexões cristãs também, é que existe extraordinário no ordinário. E é um extraordinário diferente, porém talvez ainda mais extraordinário do que o extraordinário aplaudido aí até mesmo nos púlpitos, né? E é isso que eu quero que vocês reflitam comigo hoje. Até porque, minha gente, quando a gente fala de um grande chamado de Deus para a vida de uma pessoa, eu acredito que a gente deveria ver isso mais como um serviço do que como um motivo de honra. O problema é que muitas vezes a gente tem, claro, grandes líderes, isso é bênção, né? O chamado que Deus tem na vida dessas pessoas é diferente, por exemplo, Deus chama uns para pastores, né? Outros para mestres, apóstolos, evangelistas, a Bíblia fala isso. Existem chamados, competências para as pessoas e é Deus quem chama, é o Espírito quem chama. Mas muitas vezes nós aplaudimos alguns e menosprezamos outros, não porque Deus faz isso, né? É o próprio homem que faz isso, é a própria natureza humana que vê uma posição de destaque como motivo de honra
honra e não percebe ela muitas vezes como um grande serviço. Isso é muito, muito, muito sério. Inclusive, eu acredito que aqueles que estariam preparados, por exemplo, para um grande chamado da parte de Deus, são aqueles que não é que não valorizam, mas que não exaltam isso como se fosse maior do que o próprio Deus. Porque, infelizmente, nós sabemos que isso acontece. Então, eu concluiria, por exemplo, que quem estaria mais preparado para um grande chamado seriam aquelas pessoas que talvez não vissem isso como um grande motivo de honra, mas sim como um grande serviço que fariam para Deus. Serviço esse que vai exigir dela muita responsabilidade e muita confiança em Deus. Mais do que outros, talvez, né? Por conta dos problemas que se levantam aí durante essa caminhada, que são muitos. A gente sabe que as grandes batalhas exigem ainda mais preparo. E assim, enfim, vamos chegar ao ponto desse vídeo, porque a gente tá falando aí de grandes chamados, mas o ponto desse vídeo não é esses grandes chamados, mas sim o ordinário da vida, esse extraordinário vivido no dia a dia. Hoje em dia, gente, falando agora do mundo, né? Não falando a respeito de igreja nem nada, não. Hoje em dia, o que o mundo prega é o individualismo. É você correr atrás do seu, ter grande sucesso financeiro, profissional, não importa onde você esteja, desde que esteja feliz, sendo quem você quiser, fazendo o que você quiser, né? É claro que tudo isso tem limite. E o problema é que esse mundo prega isso sem limite e aplaude, né? Esse individualismo como se fosse mesmo um grande motivo de palmas, de aplausos, de sucesso. Inclusive, eles não só aplaudem essas questões, como desprezam. Essa palavra, gente, é um desprezo que esse mundo tem pelo ordinário, pelo comum da vida, pelo simples que a gente conhece, né? A vida de uma família cotidiana, uma família tradicional. Esses valores que a gente tem como cristãos são cada vez mais desprezados por esse mundo. E nós precisamos estar cientes que cada vez vão ser mais desprezados. E a gente vai continuar nadando aí contra essa correnteza que cada vez tem mais adeptos e acreditando mesmo nesse extraordinário que existe no dia a dia, no comum. Afinal de contas, gente, a rotina comum, ela é mais desafiadora do que você correr para si mesmo. Não sei se vocês têm, e tá aí a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, gente, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que a rotina diária, ela é capaz de provar mesmo os nossos corações, ela é capaz de nos moldar, ela é capaz de trazer à tona aquilo que tem de bom e de ruim no nosso interior, e talvez ela seja, por isso, a mais desafiadora de todas, né? O casamento, ele é um ato heróico. Apesar do mundo hoje banalizar tanto isso, o casamento, se vivido de acordo com a palavra de Deus, ele é uma maneira de nos moldar e nos tornar semelhantes a Cristo. A criação de filhos, por exemplo, exige coragem, exige sabedoria, e uma coisa que a gente não encontra nesse mesmo nível no mundo. Infelizmente, as pessoas banalizam também a criação de filhos, não só o casamento, os padrões, né? É banalizada até a criação de filhos, é por isso que nós temos tantas crianças com tantos problemas se tornando adultos doentes, porque não tiveram pais estruturados, não tiveram uma família estruturada. Isso, gente, vai adoecendo a sociedade por completo e gerando pessoas que cada vez mais desprezam esses valores. Isso vai virando uma bola de neve. E, enfim, a gente sabe muito bem a respeito disso. Não é preciso nem discorrer muito sobre isso. É só você abrir sua rede social e ver, né, o que esse mundo tem valorizado e, por isso, o que ele tem se tornado. Então, gente, essa reflexão é bem curta mesmo. E eu já até encerrei, né? Termino por aqui a nossa reflexão, te fazendo mesmo pensar e te desafiando a pensar durante essa semana. Usando aí a mesma frase de Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Que você pare para poder pensar a respeito do quão desafiador é a vida no ordinário, a vida do dia a dia, o quão extraordinário se torna viver dias comuns, de acordo com a palavra de Deus, buscando a Deus em oração, em meditação da Bíblia, dia após dia, cada tijolinho sendo construído aí na nossa construção do nosso coração, né? Estabelecendo mesmo a nossa vida, a nossa identidade em Deus. Quanto isso nos tornará, assim, pessoas extraordinárias, apesar do ordinário do dia a dia, tá bom? Para poder finalizar, não poderia deixar, né, de orar com vocês, uma breve oração, para que essa reflexão venha permanecer no nosso coração e que venhamos a ser agentes mesmo de transformação no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, nossa faculdade, enfim, onde estivermos. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por essa reflexão de hoje. Obrigada porque nós podemos, Senhor, confiar na Tua palavra, na Tua direção, no Teu padrão, no Teu modelo, Senhor, de família,
para as nossas vidas. Obrigada por nós podermos confiar, Deus, na verdade da Tua Palavra. Estabelece mesmo as nossas vidas na Tua Palavra, que o nosso dia a dia, apesar de muitas vezes não vivermos coisas, entre aspas, extraordinárias, que venhamos a viver o ordinário contigo, que venhamos a viver o nosso dia a dia, nossa rotina diária com o Senhor. Que a nossa vida esteja nas Tuas mãos, fala conosco durante essa semana. Que verdadeiramente coloquemos cada um dos nossos dias comuns nas Tuas mãos, para que o Senhor faça deles um instrumento para nos moldar e nos tornar pessoas extraordinárias, pessoas que são exemplo, Deus, em nome de Jesus, pessoas segundo o Teu coração, em nome de Jesus, amém. Tenha uma ótima semana, gente. Eu gostaria de compartilhar também uma última frase de Chesterton, que eu agora trouxe uma reflexão dele e eu falei assim, gente, vou compartilhar essa frase também, que não tem a ver com o ordinário e extraordinário, mas que fala assim, é muito forte. Quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, não é que passam a não acreditar em nada, elas passam a acreditar em qualquer coisa. Que nessa semana nós venhamos a confiar em Deus e acreditar nele, acima de toda e qualquer coisa, acima da força do nosso braço, né? Acima daquilo que os nossos olhos veem, das circunstâncias que nos cercam, venhamos a confiar no Senhor, porque Ele é a nossa fonte, a nossa certeza. Beijo, gente. Fica com Deus e ótima semana.